E aí, pessoal, tudo bem? Bueno, eu estava pensando em algumas coisas aqui. Normalmente, quando acontece algo mais significativo para mim, eu tenho vontade de compartilhar e nem sempre eu consigo compartilhar com todo mundo, então resolvi fazer esse vídeo. Sei lá, enfim, só porque eu quis. Ah, Deixa eu falar então. Esses dias eu estava conversando com meu filho Eduardo por telefone, ele estava lá na casa da mãe dele, e enquanto a gente estava conversando, eu perguntei algumas coisas para ele, como é que tinha sido o dia dele, tudo mais que ele tinha feito. Ele comentou comigo, depois eu comentei com ele sobre como tinha sido o meu dia e os últimos dias também. Em dado momento da conversa, ele acabou perguntando para mim algumas coisas, algumas dúvidas, né? Ele tinha um questionamento e aí ele fez algumas perguntas para algumas pessoas. Essas pessoas deram resposta a ele, mas ele não ficou totalmente satisfeito com a resposta que ele recebeu e veio tirar essas dúvidas comigo. E eu achei isso muito bacana. Primeiro porque ele não esperou uma resposta, ele não esperou por mim, mas ele buscou a resposta em lugares. E depois achei muito bacana por ele confiar em mim e buscar as respostas comigo. Eu passei para ele, então, de acordo com o conhecimento que eu tenho, alguns dados, né? E foi muito interessante que no final ele, agora sim, agora faz sentido. Agora eu entendi. Ou seja, as respostas que eu dei para a pergunta dele não eram divergentes à resposta que os outros deram. Porém, quando eu trago alguns dados para ele, ele entende melhor, né? Então, não estou desmerecendo as outras respostas que ele recebeu, mas achei muito bacana por parte dele e fiquei feliz por eu poder ajudar ele a entender melhor o questionamento que ele tinha. Isso me fez pensar em algumas coisas e me lembrou de uma história. Talvez alguns de vocês conheçam a história do homem rico e do papagaio, né? Se vocês não conhecem, eu vou compartilhar essa história com vocês. Eu acho que é uma história que tem um certo cunho engraçado, mas também tem uma moral ali por trás que eu acho interessante, tá bom? Deixa eu soltar aqui o mate. Bueno, a história ela é mais ou menos assim. Tinha uma vez um homem, era uma vez, né? Sempre era uma vez as histórias. Era uma vez um homem muito rico e muito generoso e ele tinha um lindo papagaio numa gaiola de ouro. Então era um homem com muito dinheiro mesmo. Esse papagaio ele não era apenas um papagaio normal que repetia as palavras, mas ele vinha de uma espécie muito rara que ele conseguia se comunicar com as pessoas. Ele conseguia realmente conversar, conseguia entender e partilhar os desejos dele, as ideias dele com outras pessoas. Esse homem rico, então, uma vez resolve viajar, né? E ele chega no papagaio, então, e pergunta, né? Ele comenta sobre essa viagem com o papagaio e pergunta: nessa viagem aí eu vou trazer algumas coisas de lá, papagaio. O que tu gostaria de ganhar? Né? O que tu gostaria que eu trouxesse de lá pra ti? O papagaio então responde: olha, eu não preciso de nada. Eu tenho apenas um desejo. Nesse país que o senhor está indo, né, ele existe tem uma grande floresta nesse país e é dessa floresta que tem uma árvore especial, que é a árvore dos papagaios. E foi lá onde eu nasci. E lá tá toda a minha família, lá tá todos os meus amigos. Eu vou te pedir só uma coisa com relação a isso. Pedir que tu transmita uma mensagem para eles. E a mensagem é a seguinte: o meu papagaio que mora lá na minha casa, numa linda gaiola dourada, ele vive muito bem lá. Ele mandou dizer a vocês que vivem livremente pela floresta, nesses jardins, nesses bosques aí, que o coração de cada um de vocês ficou muito frio e duro, como uma pedra, porque vocês se esqueceram dos amigos infelizes, dos irmãos papagaios que estão lá presos em várias gaiolas. Se vocês não ajudarem eles, esses papagaios irão morrer nessas gaiolas. O papagaio, depois de dizer isso, ainda acrescentou: por favor, meu senhor, eu vou te pedir que tu só preste muita atenção na resposta que eles vão te dar. O homem achou
peculiar essa mensagem, anotou, né, e foi fazer a viagem dele. Quando ele chegou lá, nessa floresta, nesse país, ele fez muitas trilhas, muitas caminhadas, e em algum momento ele acabou se deparando com essa árvore dos papagaios. E aí ele, quando encontra essa árvore, ele fica surpreso com esses pássaros, né? Misturado as folhas e os galhos daquela árvore imensa. Aí ele chama a atenção de todos eles, tira então uma folha de papel do bolso, onde estava a mensagem do papagaio que ele tinha na gaiola. E ele fala assim: meus amigos papagaios, eu trago uma mensagem que o meu pássaro pediu que eu transmitisse a vocês. Tão logo ele chega na parte que o papagaio diz que o coração dos seus amigos eram duros como pedra, todas as aves caíram mortas das árvores. Assustado, o homem ele parte correndo de lá, ele sai correndo de lá. Quando ele regressa ao lar, ele preparou-se para contar a notícia infeliz, né, ao seu querido papagaio. E ele diz assim: meu amigo, aconteceu uma coisa muito triste, a coisa mais terrível do mundo. Eu estou tão triste, tão desconsolado. Eu fiz tudo como você me pediu, mas quando eu cheguei ao trecho da mensagem em que você diz que seus amigos têm um coração duro como pedra, eles caíram mortos bem na minha frente. Mal o homem terminou de falar, seu próprio papagaio caiu duro perto dele. O homem chorou muito, ele tirou o papagaio da gaiola e levou até o jardim para enterrá-lo. Logo que foi deitado sobre o campo ali, né? O papagaio abriu os olhos e saiu voando. Só então o homem percebeu que a sua ave tinha recebido uma mensagem secreta. E, na verdade, quando os papagaios da árvore se fingiam de mortos, estavam apenas mostrando como se deve fazer para escapar de uma gaiola. Agora, aquele papagaio também seria livre, como os irmãos dele. Eu achei muito interessante essa história na época que eu li e até busquei na internet agora para poder comentar com vocês de novo, porque ela tem uma questão de aconselhamento. Às vezes nós, pelas nossas próprias convicções, não queremos escutar os outros. Mas, por um outro lado, quando nós nos permitimos, quando nós nos abrimos para outras opiniões de pessoas que estão aí para nos ajudar, o que tem esse desejo de nos ajudar, mesmo que às vezes a ajuda não seja tão efetiva quanto nós esperávamos, pode sim haver um acréscimo, né, de bem-estar na nossa vida, como é o caso desse papagaio que se tornou livre. E mais, dentro de cada um de nós existe um pouco desses papagaios que estavam livres. E nós podemos sim ajudar outras pessoas que se encontram em um estado de prisão. Qual a prisão que as pessoas se encontram? Os problemas individuais delas. Quando alguém se permite pedir a nossa ajuda, que sejam bons conselhos que a gente vai dar. Não conselhos negativos. Imagina se aqueles papagaios tivessem feito alguma chacota, ficassem dando risadas desse papagaio preso. Mas não, eles ajudaram esse papagaio que estava preso a se libertar. Cada um de nós tem esse papagaio libertador. Ele tem, nós temos essa semente de liderança positiva que nós podemos influenciar outras pessoas. Assim como o conselho que eu dei para o Eduardo ajudou ele a entender melhor uma determinada situação, nós podemos aconselhar outras pessoas e fazer com que elas se tornem pessoas melhores. Às vezes o impacto vai ser mínimo, quase invisível, mas desde que seja positivo, vale a pena a gente se esforçar em dar bons conselhos, em compartilhar boas ideias com os outros. Que nós sejamos bons aconselhadores, que nós sejamos propagadores de boas notícias
e que, de uma forma não forçada, mas sincera, a gente possa ajudar outras pessoas a encontrarem caminhos melhores de ser, a encontrarem-se a si próprias e ajudarem elas a trilhar caminhos que são melhores para elas e para as pessoas em volta delas. Todos nós temos uma capacidade muito grande, não de mudar o mundo, mas de mudar o mundo à nossa volta. Então, que nós possamos trabalhar isso dia a dia e ajudar todos que precisam, porque, inclusive, quando nós fazemos isso, nós também estamos ajudando a nós mesmos a nos refinar e tornar-nos pessoas melhores. Tá bom? Era isso a ideia que eu queria compartilhar com vocês hoje. Um abraço, um bom dia para todo mundo.